Olá, tudo bem? Eu falo aqui do último dia do Web Summit para trazer 3 assuntos: microcultura, desinformação e o uso de tecnologia em ambientes extremos. Falando sobre microcultura, existe aí uma percepção de fragmentação cultural no mundo inteiro. A gente sabe que cultura está em todo lugar, ela emerge de todos os cantos, mas como entender como a sua marca pode navegar melhor por esse cenário e fazer com que essas microculturas se revertam em pontos positivos? Um exemplo interessante veio do McDonald's fazendo uma parceria com empresas do mundo fashion. Isso aumentou em 30% a procura por um de seus produtos, inclusive nas buscas online. Mas falando de ambiente cultural de forma geral, normalmente as organizações de marketing elas têm uma estratégia de vir com top-down. Vai aceitar a minha estratégia e ponto. Não existe essa regra de que se abandone toda a estratégia existente ou toda a ideia existente, mas sim que você pegue pelo menos parte do seu desenho e aplique para entender melhor microculturas que possam impactar o seu negócio, ou que tenham a ver com o seu negócio, ou que estejam emergindo. Às vezes a gente vê coisas acontecendo, pega o Brasil, por exemplo, que é um país muito grande, acontecendo em Manaus, por exemplo, e que o marketing em São Paulo não dá muita atenção, quando na verdade aquilo poderia reverter em muita receita ou até expandir. E um outro ponto para ficar atento também em relação à microcultura, isso é um trabalho muito forte para o marketing, usando análise preditiva, inteligência artificial, é tentar entender, a partir de análises profundas, qual é o potencial dessa microcultura virar uma coisa viral mesmo, se tornar viral. Segundo ponto, desinformação. Teve uma conversa muito boa com o presidente da Reuters e ele trouxe uma questão falando sobre como trabalhar para a desinformação não acabar com o processo da produção de conteúdo sério. E isso, gente, é importantíssimo, principalmente nesse mundo que a gente vive com tanta disseminação de notícia falsa e agora com deepfake, deep tech, inteligência artificial, produção cada vez mais de coisas que parecem verdadeiras, inclusive simulando vídeos, simulando fotos. Eles possuem uma série de tecnologias para ajudar nesse sentido, inclusive de machine learning, para fazer checagem de notícia mesmo, software que faz análise de vídeo e de foto também para ver se houve ou não manipulação daquela imagem a partir do ângulo do sol, da arquitetura e de outros pontos. Tudo isso é muito legal, é a tecnologia que ao mesmo tempo ela pode produzir e disseminar uma fake news, é aquela tecnologia que ajuda a combater esse problema que tem assolado o mundo inteiro. No Brasil a gente vê muita coisa, Estados Unidos, Europa, tem uma série de leis sendo discutidas nesse sentido, mas é importante a gente ficar atento mesmo. E por fim, tecnologia para fazer impacto em lugares de problemas extremos, né? Tava um representante que ele lidera o grupo de médicos da organização Médicos Sem Fronteiras, e ele trouxe uma realidade que, na verdade, é uma reflexão para a gente que vive numa bolha, que está em São Paulo, Rio de Janeiro, ou em qualquer outra grande cidade que tem acesso a tudo, entender qual que é a real do mundo mesmo. Que ele falou, a gente fala muito de inteligência artificial, big data, cloud computing, mobilidade, gestão estratégica por meio de dados, mas como fazer isso em lugares que não tem o básico? Eles atuam em lugares, gente, que às vezes não tem nem energia elétrica, que dirá uma conectividade. E além dessa questão que é uma barreira física, às vezes a estrada é muito difícil de acessar, são lugares com enchente, calor extremo, tem um outro ponto que, a depender do país e da sociedade que eles estão atuando, tem uma barreira que é controle. Tem lugares que proíbem o uso de N tecnologias. Mas para não ficar só nessa questão da choradeira, falando que não se pode falar de tecnologia porque o mundo tem muitos problemas, eles conseguem aplicar tecnologias de forma muito interessante, tem uma série de oportunidades em logística, na armazenagem de medicamentos, mas um exemplo que ele trouxe foi a aplicação de inteligência artificial que ajudou a prever e a trabalhar de uma forma mais interessante numa epidemia de malária. Então é isso, eu fico por aqui hoje, nesse último dia do Web Summit. Ainda vai ter um vídeo surpresa, um vídeo extra aí, com participação de brasileiros, e eu acho que vocês vão gostar bastante. Mas hoje eu fico por aqui, a gente se vê, até a próxima!